Graça e paz, igreja. Muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Muito bom começar a nossa semana na presença do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Saber que nosso Jesus tem um grande amor pela tua igreja. Nós estamos aqui reunidos com essa intenção de glorificar o nome santo do Senhor e ser gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nós. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos pudessem se levantar para se preparar o seu coração. Diz assim no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se por geração em geração. É muito bom poder louvar o nome santo do Senhor. Não importa o problema e a dificuldade que você está passando. Sim, você pode estar chateado, pode estar entristecido, mas o seu coração, a sua fé tem que estar estabelecida que Deus está no controle de tudo, que Deus tem cuidado de você e está cuidando de você e continuará cuidando de você e de toda a sua família e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, com esse intuito, nesta manhã, a nossa amada igreja que se encontra aqui representada no número mínimo, porque não podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou, mas nós também não podemos esquecer que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Então você que está aqui, você que se encontra em casa, aonde você estiver, na parte deste mundo abençoado por Deus, que Deus receba o nosso louvor como igreja nessa manhã. Não esqueça de continuar louvando e adorando e orando por essa igreja e por todas as igrejas espalhadas na face da terra, onde tem um pastor, onde tem um missionário, onde tem um presbítero, alguém que realmente eleva o nome santo do Senhor. Então, com bastante alegria, vamos celebrar o nome santo do Senhor, amém? Louvemos ao Senhor. Vem, essa é a hora. Hey! Que bom te ver, Lília. Saudades. Hey! Celebremos o nome santo do Senhor. Nossas crianças, Deus abençoe. Esta é a hora da adoração. Cante, Josué.
Louvem ao Senhor. Adore. Em espírito e em verdade. Somos sacerdócio real do Senhor. Não sei como você chegou, mas eu sei como você já está e como sairá. Com a alegria do Senhor em seu coração e em sua vida. Assim enfrentaremos uma semana abençoada na presença do Pai. Amém? Celebremos, cantemos, louvemos. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como É muito bom vigiar, andar na presença desse Deus maravilhoso. É muito bom passear no Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Muitos nesse momento aí fora estão perdidos, mas nós podemos chamá-los para vir do jeito que está, porque o Senhor o aceita do jeito que Ele está. Então você, meu amado que está assistindo pela internet, não sei como está seu coração nessa manhã, mas eu sei que o Senhor te ama. Então você se levanta, procura a igreja próxima da sua casa, vai louvar ao Senhor, porque o Senhor te ama verdadeiramente. E nós estamos aqui como igreja, cultuando e celebrando o nome santo do Senhor. Queremos que você assim o faça também. Amém? Como igreja nós podemos compartilhar desse amor, né, Carlinhos? Compartilhar esse amor de Deus sobre a vida dos nossos amados irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós os amamos. Amém? Então, dessa mesma forma, o amor do Senhor, ela, como que é? Fala, não seremos abalados. Olha, não seremos abalados. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Amém, igreja? Cantemos, não seremos abalados. confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados,
confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Receba, creia. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Esse é o Deus que nós apresentamos. Nossos amados irmãos se encontram nessa manhã, já conhecem o nosso Deus. Mas muitos que estão nos assistindo ainda não conhecem o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que enviasse seu único Filho, Jesus, que com morte de cruz nos deu condições de salvação. Deus acreditou no homem, no seu projeto. Ele nos ama. Então, muitas coisas nós podemos passar, mas o Senhor nos dará força e ânimo para continuar firmes e constantes nele. Amém, igreja? Nesse mesmo sentido, eu quero continuar celebrando com os irmãos. Irmãos, só pode sentar só um instantinho. Nós continuaremos a celebrar o Senhor com nossos dízimos e oferta. Os irmãos não precisam sair do seu lugar. Nosso amado irmão passará por vocês. E assim, nós continuaremos nessa mesma unção, neste mesmo poder do Senhor sobre nós, através do Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você nessa manhã que não se constrange se você assim não puder fazê-lo. Que o Senhor assim o abençoará, continuar abençoando como cada um de nós. Amém, igreja? Então vamos celebrar com nossos dízimos de oferta com o hino Poder para Salvar. Perfeito? Aline Barros. Amém? Eles que mandam, clame ao Senhor. Amém? Os irmãos veem que eles mandam, eu não. O Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus. Aclame ao Senhor, estaremos entoando esse hino. E que venha falar realmente aos nossos corações, que é um momento que nós temos passado, mas esse Deus amoroso e bondoso tem respondido às nossas súplicas e orações. Amém, igreja? Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu
situação aí, aproveitar o máximo dessas promessas que o Senhor tem para nós. Tem algumas, amados, que demoram um pouco. Eu tenho caso mesmo que o Senhor está cuidando de tudo. Entendeu, igreja? Isso aqui não é um choro, talvez, peço desculpa aos irmãos que estão em casa, não é um choro de tristeza, é de alegria de saber que o Senhor está conosco. Muitas vezes nós temos que passar por muitas situações que só o Senhor é que sabe. Entendeu? Mas eu amo meu Deus. Meu Deus, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Louvo a Deus por ter minha filha, meu filho, ter meus irmãos, minha família louvando e adorando ao Senhor, meus netos. É isso que é glorioso. Glorificado seja o santo nome do Senhor nessa manhã. Que alegria do Senhor. A cada dia mais nos dê ânimo e encorajamento para prosseguir. Não sei como está o seu coração nessa manhã. Talvez o irmão não saiba, talvez hoje eu cheguei aqui meio abatido. Mas tinha uma coisa que me confortou meu coração. É o nome de Deus. É de saber que Jesus está conosco, é a minha esperança. Tudo que nós louvamos aqui, todo tempo que eu tenho de igreja, de comunhão, é que vale a pena andar na presença do Senhor. Ele tem poder, sabe para quê? Para salvar. O poder de Deus, né? Para salvar, amém? Então cantemos com bastante alegria, amém? Louvemos ao Senhor. Palmas. Muito bom. Louvemos. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele tem o poder para nos salvar, amém? Nada vai tirar a nossa alegria. Amém, igreja? Nada, nada. Louvemos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Estão meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz. Canta, igreja. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo tem
nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem se sentar e continuamos celebrando. Que Deus abençoe tudo que tem ocorrido aqui e ainda a nossa mensagem através do pastor Gilson. Que Deus abençoe ricamente. Amém? Amém, igreja. Amém, igreja. Bom dia a todos, irmãos. Estamos muito alegres por estarmos aqui. E nós teremos um momento de oração. E eu vou pedir para o Serginho, que está nos visitando, orar para nós nessa manhã. Pode chegar até aqui, vou tomar o microfone aqui. Nós vamos estar orando por todas as necessidades que puderem existir entre nós nessa manhã. Pode subir, por favor, Serginho. Não sei porque chamam ele de Serginho. Olha só, irmãos. Eu não sei se é que sou pequeno ou ele que é grande. Nós vamos orar por todas as necessidades. A irmã Neide, na terça-feira, fará uma cirurgia da coluna. Creio que é uma segunda cirurgia. Nós estaremos orando por ela. Tem mais algum pedido que os irmãos gostariam de mencionar nessa manhã? Fiquem à vontade, por favor. Ivani, por favor. Amém. Amém. Então, Joãozinho mora aqui 4 ou 5 casas, aqui na rua da igreja, em frente a Ivani. 6 anos de idade, não vai mais precisar tomar quimioterapia, está curado. Que Deus abençoe, valeu a pena orar pelos médicos. Então, é uma grande realização, uma grande bênção. Que louvado seja Deus. Mais alguém? Irmão Manuel, por favor. Amém. Amém. O irmão da irmã Odete, o Manuel, também fez cirurgia na segunda perna. Foram 2 cirurgias, uma próxima da outra, mas ele está bem, está voltando agora de Salvador para sua casa. Ele passou por muitas dificuldades. Nós oramos muito, graças a Deus ele está voltando para casa em boas condições. Enoque, por favor. Felipe, filho do Josué, passou por uma cirurgia. Vamos orar. Em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Pois não, Dirceu. Certo. José da Silva. Vamos orar. Problema de infarto. Vai ficar 7 dias no hospital. Então, vamos orar por ele. Que Deus seja com ele e com a equipe médica. Mais alguém, irmãos? Certo. Infeccionou. Vamos orar pelo Luiz, filho do irmão Elias, que sofreu um acidente, perdeu um dedo e cortou outros 2, agora houve uma infecção. Vamos orar por ele também. Eliane, por favor. Amém, amém. Louvado seja Deus, Ricardo está ali, Deus abriu a porta de emprego, louvado seja Deus. E vale a pena orar, né, Serginho? Vale a pena orar. Tem mais alguém, irmãos, lá, irmão Eli, por favor. Sim, a dona Silvia. Tá, que bênção. Obrigado, irmão Eli, por reportar. O Fred está assistindo pela
pela transmissão e a mãe dele, a dona Silvia, está completamente curada da Covid. Então, louvado seja Deus por ela estar bem. Vamos agradecer a Deus. Mais alguém? São esses, né? Então, Serginho, bastante coisa. Você não precisa lembrar de todos, porque Deus já tomou conta lá em cima. Então, irmão, levante as mãos, por favor, queridos irmãos. Quer dar bom dia, fique à vontade. Graças a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda uma igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, quantas coisas precisamos orar, né? E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui junto com os irmãos. Uma coisa eu sei, o nosso Deus é fiel, Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais, amém? Amém. Então creia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou orar aqui, você ora daí, e nós cremos que o Senhor vai visitar cada um Amém. daqueles que nós colocamos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero desde já, Senhor, te agradecer porque o Senhor é bom, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus e meu Pai, quantas causas, quantas situações, a Tua palavra diz, Pai, que todos que foi diante do Senhor, o Senhor curou. E eu te peço nessa manhã por cada vida, por cada familiar, por cada ente querido, meu Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua cura, Pai, sobre cada vida, Sim, derrama da Tua cura, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, queremos contemplar, Senhor, vidas salvas, libertas, transformadas, não porque nós oramos, mas porque o Senhor curou, mas porque o Senhor visitou, mas porque o Senhor, ó Pai, derramou da Tua presença Aleluia. sobre cada vida, meu Deus e meu Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Sim. e estamos aqui nessa Sim. manhã, Pai, para Amém. poder te agradecer, porque nós já Aleluia. sabemos, pela Tua palavra, Aleluia. que agindo o Senhor, quem impedirá? Amém. E eu creio que o Senhor já agiu, eu creio que o Senhor já está trabalhando, Amém. meu Deus e meu Pai, só o Aleluia. fato de nós estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, nós já somos gratos Amém. a Ti, pelo Amém. privilégio, pela oportunidade, coloco diante sim, de cada Jesus. um, Pai, Sim. os Teus filhos que pediram oração, meu Deus e meu Pai, que a bênção do Senhor, que nos enriquece, não acrescenta dor, seja sobre cada vida, e que possamos ter notícias, ainda hoje, que pessoas foram curadas, saradas, que são, ó Pai, em nome de Jesus, abençoadas, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso pastor, e eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém, graças a Deus. Amém, Aleluia. amém, amém. Obrigado, Serginho. Deus abençoe. Aleluia. Ele é grande de estatura, mas também no poder da oração, né? Então, ó, vou contar com esse varão aqui para orar com a gente também. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos continuar com a nossa série no livro de Josué. E os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 5 de Josué. Bendito seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 5. Mantenham aberto por um pouquinho, queridos irmãos, e nós já leremos o verso 1. Amados, o povo de Israel tinha chegado com segurança do outro lado do Jordão e eles estavam se preparando então para uma grande vitória na terra de Canaã. A travessia tinha sido um milagre, a travessia do Jordão, me refiro, tinha sido um grande milagre, e tinha enviado uma impactante mensagem para o povo que vivia naquela terra. Diz o verso 1, quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Esta foi a mensagem que foi enviada para aquele povo. Então, conforme nós já vimos no capítulo 2, os cananeus já estavam com medo e agora eles perderam o ânimo também. Humanamente falando, era de se esperar que, depois de tudo isso, Josué mobilizasse o seu exército e imediatamente atacasse Jericó. Mas não. Como sabemos,
o povo estava unido em seguir a Deus. Do ponto de vista humano, era claro que, imagina, o povo da terra primeiro estava amedrontado, depois perdeu o ânimo, o Jordão foi aberto, nós diríamos, vamos atacar agora, mas não. Então, humanamente falando, essa era a coisa certa a se fazer. Mas, queridos, os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados que os nossos caminhos, não é verdade? Então, Josué recebia ordens diretamente de Deus e não dos especialistas em guerra. A nação cruzou o Jordão no 11º dia do mês. Portanto, os eventos que agora vão acontecer no capítulo 5 levaram pelo menos 10 dias. E então o povo marchou ao redor de Jericó por mais 6 dias. Ou seja, Deus, depois da travessia do Jordão, Deus esperou mais de 2 semanas para dar a primeira vitória ao seu povo na terra de Canaã. Qual a razão? O povo de Deus precisava estar preparado antes de ser agraciado com a vitória. Deus nos prepara primeiro, antes de Ele dar a vitória. A triunfante conquista da terra tinha que ser uma vitória de Deus e não uma vitória de Israel ou de Josué. Não era nem a inteligência do exército israelita, nem o povo da terra que deveria, ou melhor, o medo do povo da terra que deveria assegurar-lhes a vitória, mas a presença e a bênção do Senhor. Consecutivamente, amados, havia então 3 passos necessários antes de Deus dar-lhes a vitória sobre as nações cananitas. Em primeiro lugar, eles precisariam renovar a aliança com o Senhor. Em segundo lugar, eles precisariam relembrar a bondade de Deus. Em terceiro lugar, eles deveriam reafirmar a presença de Deus no meio deles. Hoje nós ficaremos apenas com a primeira parte, que é renovando a aliança com o Senhor. E por isso, então, nós já vamos continuar com a leitura no capítulo 5, nos versos 2 a 9. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué. Olha, o Josué, já naquela época, já estava lá, irmãos. Olha a experiência desse homem. Nós tínhamos já o Flávio, né, que ajudou a construir a arca. O Enoque, que andou com Deus. Está aqui no nosso meio. Desculpa? Ensinou Jesus a andar. Amém, Josué, amém. Vale a pena a gente descontrair um pouco, né? Então, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circunde essa segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos no deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia descoberto, ou melhor, o povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os
filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda aquela geração masculina ou população masculina foi circuncidado, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Então, queridos, depois da triunfante travessia do Jordão, o povo teve que esperar em Gilgal, enquanto os homens tiveram que se submeter a uma cirurgia dolorosa. Então, imaginem, queridos, eles tinham alcançado grandes vitórias, tinham atravessado o rio e quem sabe pensassem, vai ser agora que nós vamos colocar as mãos na vitória dentro da circunferência da terra prometida. Mas Deus disse não. Primeiro tem um processo doloroso. Primeiro tem algo a ser feito. Eu preciso que vocês renovem a aliança comigo. E o símbolo, a marca, o selo dessa aliança é a circuncisão. Então eles precisavam primeiro passar por essa cirurgia dolorosa. E eu peço que os irmãos guardem bem essa questão, porque mais adiante nós voltaremos a falar sobre essa cirurgia dolorosa que não acontece mais no exterior, mas que continua validada no coração. Então, não devemos pensar que isso ficou para o passado. Então, pode parecer que nós não temos nada para aprender aqui. Mas sim, nós temos muita coisa a aprender através dessa cirurgia dolorosa pela qual eles deveriam passar. Então, queridos, por que Deus ordenou este ritual nesse exato momento? Essa pergunta vai permear a nossa discussão de agora em diante. Em primeiro lugar, Deus ordenou essa cirurgia para restaurar a relação de aliança com eles. Conforme nós sabemos, Israel era uma nação que estava e continua ainda em aliança com o Senhor. E este privilégio não foi dado a nenhuma outra nação. Paulo vai nos dizer, Romanos capítulo 9, versos 4 e 5, o seguinte, olha, vejam só como a aliança de Deus permanece com eles. Paulo diz, eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles, e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então Deus fez esta aliança com Abraão quando ele chamou de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, nós já vimos essa questão. Consecutivamente, lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus selou essa aliança através de um sacrifício. E depois, então, no capítulo 17, ele deu a circuncisão como um sinal da aliança para Abraão. Através deste ritual, os judeus se tornaram um povo marcado, um povo selado, porque eles pertenciam ao Deus vivo e verdadeiro. E isso também significa, amados, que eles estavam debaixo da obrigação de obedecer a Deus. A marca da aliança servia para alguns propósitos, servia para lembrá-los que os seus próprios corpos não pertenciam a si mesmos, mas pertenciam a Deus e que não deveriam ser usados para propósitos pecaminosos. Israel estava cercado por nações que adoravam ídolos, que tinham rituais sensuais e degradantes,
E por isso, então, aquela marca servia para lembrá-los que eles eram um povo especial, que eles eram um povo separado, que eles eram uma nação santa e que eles não podiam viver de qualquer maneira. Sendo assim, eles precisavam manter a pureza nos seus casamentos, eles precisavam manter a pureza na sua sociedade, e eles precisavam manter a sua pureza na sua adoração a Deus. E queridos, isso não é diferente para nós hoje. O padrão continua, a Bíblia não muda, a Bíblia não precisa ser reescrita, a palavra de Deus continua sendo a mesma para nós hoje e continuará sendo a mesma para sempre. Então, vivendo em um mundo como também eles estavam indo viver, nós também temos problemas. Nós também temos imoralidades por aí afora, nós temos rituais sensuais e degradantes em todos os lugares. E por isso nós, como povo de Deus no momento, devemos lembrar que nós não podemos viver da mesma maneira que o mundo vive. Nós fomos chamados por Deus para viver para Deus. Nós devemos lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço. E por isso, então, devemos santificar nossas vidas a Deus. Quantos podem dizer amém? Vejam, durante a sua disciplina no deserto, Deus não exigiu que eles fizessem a circuncisão. Mas agora Deus dá ordens claras. Deus diz para Josué no verso 2, prepare facas de pedra e circuncide esta geração de israelitas. E qual a razão? Eles estavam agora tomando posse da terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Portanto, eles deveriam lembrar, eles deveriam renovar a sua aliança com Deus. Amados, devemos nós também lembrar isso no dia de hoje. Nós estamos numa aliança com Deus, sim ou não? Amém? Nós não mais agora temos uma aliança simbolizada externamente através da carne, mas internamente no coração. Somos marcados através de uma cirurgia que não é mais na carne, não é mais no corpo físico, mas no espírito. E por isso, então, devemos viver em novidade de vida. De acordo com o profeta Jeremias, essa foi a promessa que Deus tinha feito para a nova geração, a geração que depois viria então usufruir da aliança da graça. Ele disse, olha, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei aonde? Em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, amados, é uma coisa que agora caminha junto. Deus coloca sua lei em nosso coração, Deus escreve em nossas mentes a sua palavra e nós somos de Deus e Deus é nosso. Quantos podem dizer amém? Melhor de tudo ainda, amados irmãos, é que a aliança previa duas coisas. Em primeiro lugar, que eles deveriam obedecer. Em segundo lugar, que Deus iria lhes abençoar. Então, não é simplesmente se submeter a um conjunto de regras. Não é simplesmente dizer, olha, eu vou assinar aí o contrato aí das exigências para viver na nova aliança. Não. Ela é escrita no coração, é escrita na mente. Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo. E isso nos lembra, amados, que nós devemos andar em obediência. Mas também significa que Deus vai nos abençoar. Amém? Isso é fantástico. Portanto, eles deveriam se circuncidar em primeiro lugar para relembrar a aliança com Deus. Em segundo lugar, porque Deus ordenou que eles fossem circuncidados para testar a fé deles. Verso 8 diz,
Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até que os homens se recuperassem. Imagina, você atravessou o rio, entrou no território do inimigo, a terra que você acredita que Deus dará a você. Só que Deus pede que você faça uma cirurgia tão dolorosa que os homens vão ficar incapacitados de lutarem por 3 dias. Não seria essa uma ótima, uma incrível oportunidade para o inimigo atacar? Ninguém conseguiria pegar uma espada para se defender. E por isso, então, amados, isso exigiu fé da parte de Josué para dar esse passo. Isso exigiu discernimento do povo para obedecer a Deus. Mas a sua obediência era o segredo da sua vitória. Então, veja só, às vezes Deus pede algo de nós e nós ficamos com medo. Nós dizemos, mas Senhor, como que eu vou fazer isso? E depois, como é que eu vou dar conta das responsabilidades? Como é que eu vou responder por essa ação? E era o que eles estavam enfrentando aqui agora. Eles iriam fazer a circuncisão, e com isso, então, eles não poderiam guerrear, eles estariam debilitados pelo menos por 3 dias, ninguém conseguiria se defender. Então, era um passo que exigia fé. Mas, conforme nós já estudamos no capítulo 1, a obediência a Deus sempre vai ser o segredo do nosso sucesso. E nós devemos esperar, queridos, que Deus vai pedir coisas difíceis para nós. Lembram de Abraão? Abraão queria um filho. Depois que o filho estava correndo e brincando para lá e para cá, o que acontece? Deus diz, olha, dá esse filho de volta para mim. Lembram? Então, exigiu de Abraão o quê? Coragem, exigiu determinação, exigiu fé. Sara estava lá, de repente, de olho e tal, e Abraão não podia falar nada porque ele tinha ouvido de Deus. Agora Josué está na mesma situação. Deus diz, olha, vocês estão já na terra da promessa, os inimigos estão a 15 quilômetros de vocês, mas primeiro vocês vão ter que passar por esse processo para relembrarem a aliança comigo. Também vocês vão precisar passar por esse processo para dependerem de mim. Eu preciso testar a fé de vocês. Eu quero ver até onde a fé de vocês aguenta. Eu preciso ver até onde que a fé de vocês consegue ser esticada. Nós gostamos disso? Não. Mas devemos lembrar que a obediência a Deus é a chave do nosso sucesso. Então o povo agora, amados, vejam só, aquela geração que saiu do Egito, quando eles chegaram lá nas águas de Meribá, lembram? Eles foram provados por Deus. E eu pergunto, eles passaram no teste? Não. Agora, da mesma maneira, a nova geração é testada, é provada em Gilgal. Eles passaram no teste? Sim. Então, vejam como essa é uma geração diferente. É uma geração encorajadora, é uma geração determinada a obedecer, determinada a vencer, determinada a não voltar atrás. Deus diz e eles obedecem. Josué fala e eles cumprem. E com isso nós vamos ver ao longo do livro que eles vão caminhar em vitória durante todos os dias da vida de Josué, com pouquíssimas exceções. Por quê? Porque era um povo determinado a obedecer. Então o povo teve fé para obedecer a Deus, e este ato deu evidência que eles obedeceriam às suas ordens ao longo da conquista da terra prometida. Amém? Quantos podem dizer amém? Tenho falado, e eu creio muito, que nós como igreja estamos no mesmo processo. Deus está caminhando conosco, Deus está nos conduzindo. Eu creio que nós já atravessamos o Jordão,
mas teremos desafios. Deus vai pedir coisas de nós e nós precisaremos estar preparados. Deus quer uma geração de pessoas que tenham fé, que tenham determinação. Deus nunca vai levantar uma família, uma igreja, uma pessoa para ser vitoriosa se ela não tiver essa coragem de caminhar pela fé. Paulo diz que nós caminhamos por fé e não por... Estamos nós dispostos? Só um amém. Estamos nós dispostos, amados? Amém, louvado seja Deus. Então, queridos, observemos, grandes vitórias exigem de nós grandes renúncias. Grandes vitórias exigem de nós grande fé. Grandes vitórias exigem de nós caminhar segundo a orientação de Deus. E por isso devemos então ter o máximo cuidado, porque Deus com certeza está provando a nossa fé nesse momento. E a pergunta é: nós estamos obedecendo a sua palavra, a sua orientação ou não? Amém? Amém, eu creio que nós estamos e nós vamos continuar. Nós vamos continuar pregando a palavra, nós vamos continuar obedecendo ao Senhor, nós vamos continuar andando no caminho da verdade. Nós queremos ser vitoriosos, então nós não queremos deixar que nada venha nos atrapalhar. Amém, amados? Por que Deus pediu então que eles se circuncidassem? Em terceiro lugar, para remover a vergonha deles. Deus diz no verso 9: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. A palavra Gilgal no hebraico significa círculo de pedras, significa ainda rolar para fora. Algumas versões do inglês vão usar: hoje eu rolei para fora a vergonha de vocês. Em vez de usar a palavra eu tirei, algumas versões vão dizer eu rolei para fora, porque o nome Gilgal aparece ali no texto. Não, eu rolei para fora a vergonha de vocês. Ou seja, eu tirei, eu removi a vergonha da escravidão do Egito que estava em vocês. Até então, Israel era conhecido como um povo escravo. Era conhecido como uma nação sem território, era uma nação sem status, sem pedigree. Mas daquele dia em diante, eles nunca mais seriam os mesmos. Depois da renovação da aliança com Deus, aquela marca estava sendo removida. Aquela condição estava ficando para trás. Eles estavam com os pés agora na terra que Deus tinha lhes prometido e a vergonha estava sendo completamente removida. Queridos, eu pergunto, que tal se nós aplicarmos isso para nossas vidas no dia de hoje? Com certeza tem pessoas que carregam um peso, que carregam uma vergonha, quem sabe pensando o seguinte: olha, eu gostaria de ser o provedor da minha casa, mas não consigo. Eu gostaria de ter uma profissão, uma especialização, mas não tenho, não consigo. Eu até agora não consegui comprar a casa própria. Ou eu não tenho isso, eu não tenho aquilo que eu gostaria. Não cheguei até onde eu gostaria de ter chegado. Meus irmãos, meus primos, meus amigos já chegaram lá, mas eu ainda não cheguei. E que tal se Deus dissesse: olha, eu estou removendo esse peso, eu estou removendo essa vergonha da sua vida no dia de hoje? Que tal? Deus disse assim: você nunca mais será o mesmo. A partir de agora você vai ter status, não no sentido profano da palavra, mas no bom sentido da palavra. A partir de hoje eu vou te honrar. A partir de hoje eu vou te levantar, vou te colocar numa posição que você nunca esteve antes. Será que nós estamos dispostos a crer? Então, queridos, Deus estava falando para eles: olha, hoje eu estou lançando fora a vergonha da sua escravidão no Egito, seu passado, eu estou lançando para trás.
essa história vai acabar, sua história agora é uma nova história, você vai ter uma nova vida. Então, Deus pediu, então vejam só como eu disse, Deus poderia fazer com que, após a travessia do Jordão, imediatamente eles atacassem Jericó e fossem vitoriosos. Mas Deus tinha coisas antes para serem feitas, para mudar a maneira como eles pensavam. Eles precisavam passar por uma cirurgia dolorosa para que eles chegassem no ponto que Deus queria que eles chegassem. Então vejam, Deus é um Deus muito sistemático, é um Deus muito criterioso. Ele é um Deus que quer ver o nosso desenvolvimento, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós cresçamos espiritualmente também. Ele quer que nós tiramos essa vergonha para longe, que nós mudemos a nossa maneira de ver a nós mesmos. Quantos podem dizer amém? Então, vejam só como era necessário que eles passassem por aquela cirurgia dolorosa. Em quarto lugar, Deus mandou que eles fossem circuncidados também para prepará-los para a Páscoa. Josué capítulo 5, verso 10 diz: enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. Nós não falaremos muito sobre a Páscoa hoje, porque ela requer bastante atenção, vamos deixar mais para o futuro, e quem sabe quando a Páscoa estiver chegando, né? Mas lembremos que no capítulo 12, Deus tinha dado essa ordem para Moisés. Assim que eles saíram do Egito, eles começaram a celebrar a Páscoa, e aquele era um novo começo para eles. Era um momento que Deus também estava trabalhando de uma forma que anualmente eles iriam então celebrar o Cordeiro Pascal, representando Cristo que viria no futuro para ser o nosso pleno Salvador. Então não nos detenemos muito hoje aqui, mas quando chegar a hora certa falaremos mais sobre essa questão. Mas continuemos com a mesma linha de raciocínio. Deus é um Deus exigente. Deus é um Deus que quer ver o nosso desenvolvimento. Ele não é um Deus que diz, olha, venha para cá que eu tenho um balaio de bênção na promoção e tudo que você quiser você vai levar. Não. Deus diz, olha, venha, se aproxime. Eu realmente tenho um balaio ou mais do que um balaio de bênçãos, mas nós temos que rever algumas coisas primeiro. Nós vamos ter que falar disso, vamos ter que falar daquilo, daquele outro e assim por diante, até que você esteja preparado para receber a bênção que eu tenho para você, amém? Quinto e último lugar, Deus pediu que eles fossem circuncidados para retratar algumas verdades espirituais. Muitas das doutrinas que nós temos no Novo Testamento são retratos de alguns rituais, de algumas verdades espirituais que estavam lá no Antigo Testamento sendo apresentadas ou dadas por Deus através de símbolos. Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso 4 o seguinte, olha, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos então a nossa esperança. Então, como eu disse, os eventos do Antigo Testamento são frequentemente doutrinas do Novo Testamento. Então, a saída de Israel do Egito, por exemplo, retrata a libertação do pecador da escravidão do pecado através da sua fé em Jesus. Também podemos ver que a travessia do Jordão é uma figura do cristão morrendo para si mesmo e entrando pela fé na sua herança. Como dissemos, isso é muito forte no Antigo Testamento e nós devemos prestar atenção nessas questões. Por quê? Porque os eventos, como eu disse, do Antigo Testamento se transformaram em doutrinas no Novo Testamento. São eventos que possuem um forte impacto para nós que cremos em Jesus. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso, amados? É que Deus não quer que nós vaguemos no deserto da incredulidade. Deus não quer que nós andemos por aí sendo levados para lá e para cá por ventos de doutrinas que não procedem de Deus. Ele quer que nós nos apossemos da herança que Ele tem para nós pela fé. Ele quer que nós subjuguemos os nossos inimigos.
Ele quer que nós desfrutemos do descanso que Ele tem preparado para aqueles que caminham por fé. Então nós precisamos olhar para o passado, para esses símbolos que estão lá e trazê-los para o presente e aplicá-los em nossas vidas. Como disse Paulo, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E por isso então nós temos certeza de que o que nós estamos estudando aqui hoje é muito atual. É muito importante. Se nós queremos uma vida vitoriosa, se nós queremos crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer como igreja, como família, nós temos que abrir a Bíblia Sagrada e ver quais verdades estão lá para que nós possamos aplicar esses preceitos em nossas vidas e vivermos uma vida vitoriosa. Amém, irmãos? Então, só para revermos, com isso nós já vamos marchar para a conclusão. Nosso grupo de louvor já pode subir, por favor. Queridos, então, por que Deus ordenou que o povo fosse circuncidado? Em primeiro lugar, para restaurar a relação de aliança com eles. Em segundo lugar, para testar a fé daquele povo. Em terceiro lugar, para remover a vergonha deles. Em quarto lugar, para prepará-los para a Páscoa. E em quinto lugar, para retratar algumas verdades espirituais que são para nós hoje. Não para eles, porque se elas estavam retratando alguma coisa lá e Deus quis que fossem registradas na Bíblia, era para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, queridos irmãos? Queridos, nós também fomos identificados com Cristo na sua circuncisão. Lembram que eu falei que era para guardar um pouquinho lá para o fim? Então, nós também fomos identificados com Cristo na sua circuncisão. Paulo diz em Colossenses 2:11 o seguinte: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Paulo vai falar isso de diversas maneiras. Ele diz, por isso vocês já não estão mais debaixo do domínio da lei agora, mas debaixo da graça. Então, queridos, aquelas promessas do Israel antigo também são nossas na atualidade. Por quê? Porque fomos circuncidados em Cristo. E nós fazemos parte das bênçãos que Deus prometeu para eles. Não devemos pensar que são duas coisas totalmente diferentes, uma lá para eles e nós, quem sabe, temos alguma... Não, amados, as promessas continuam. Então, a circuncisão do cristão está em contraste com a circuncisão do israelita. Vejam só, eles tinham uma circuncisão física, externa. Nós temos uma circuncisão espiritual interna em nossos corações. Os judeus tinham a remoção de apenas uma parte do corpo físico. Nós cristãos, conforme diz Paulo aqui, nós temos a remoção do domínio da nossa natureza humana e já não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E eu pergunto, qual das duas circuncisões é maior, é mais elevada? A da carne ou a do Espírito? A do Espírito. Então, amados, as bênçãos que haviam para eles são ainda maiores para nós se nós observarmos a palavra de Deus. Relembrando então, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio do pecado, o domínio da natureza humana. Já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por isso, amados, devemos lembrar, devemos abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, que se isso é verdade, as promessas que tinha para eles, elas também existem para nós e são ainda superiores. Deus não está exigindo apenas um código de leis de nós. Deus está atuando em nossas vidas, agindo em nossas vidas para nos abençoar ainda mais. Quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus.
grupo de louvor vai nos abençoar, em seguida nós vamos orar. Poder para salvar. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Mas eu preciso dizer para você nessa manhã que essa palavra é poderosa que nós acabamos de falar. E Deus está nos chamando para pensarmos sobre esta questão. Ele quer nos abençoar. Nós, como eu disse para os irmãos, nós já atravessamos o rio. Deus já abriu o rio Jordão. Mas isso não é tudo ainda. Nós temos uma terra prometida, uma herança para ser conquistada. Mas nós temos que parar agora e examinar nós mesmos, observar nós mesmos e ver o que Deus está exigindo para que as portas continuem se abrindo, para que as vitórias continuem acontecendo. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós oramos
nós te bendizemos, Senhor, por esta manhã preciosa. Ó Deus, que a Tua palavra falou aos nossos corações. Senhor, sabemos que é uma palavra muito certa, uma palavra bem, Senhor, cirúrgica, que exige uma atenção de nós, Senhor, para sabermos o que Tu estás pedindo de nós individualmente e também coletivamente, Senhor. Guia-nos, dirige-nos, Senhor, de forma que nós possamos nos apoderar da nossa herança, que nós possamos receber a Tua bênção, ó Pai, de forma que nada nos seja privado, mas que tudo que o Senhor tem reservado para nós seja dispensado sobre as nossas vidas, e nós possamos continuar marchando em vitória, possamos continuar recebendo as Tuas bênçãos, Senhor, sendo este povo que Te agrada, esse povo que caminha na Tua direção, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual, ouvidos aguçados para ouvir a Tua voz, Senhor, e um coração sábio para discernir todas as coisas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenho breves avisos e também quero agradecer nossos visitantes. Nós temos o Café dos Homens de Deus, dia 28, último sábado de novembro, estaremos aqui com um excelente café, uma palavra de Deus também abençoadora, um momento de confraternização também muito importante. Então, homem, varão, masculino, servo de Deus, varão valoroso, não deixe de vir, amém, amados? Amém? Dia 12 ainda, melhor, dia 5 de dezembro, sábado à noite, também jovens valorosos. Onde estão os jovens valorosos aqui? Jovem de espírito também vale, amém? Jovem de coração vale também, então também um grande evento abençoado. Dia 12 de dezembro, chá das mulheres também. As mulheres, onde estão as mulheres valorosas aí? Aleluia! Louvado seja Deus. Também temos no dia 13, aquelas pessoas que vão estar se batizando, vão enterrar aqui atrás, aqui o velho Adão, e nunca mais vai se levantar, amém? Amém, amados? Então temos esse batismo também dia 13. Temos hoje com a gente, já estiveram aqui em outras ocasiões, mas no culto, eu creio que é a primeira vez, o Lennon, a Dalvina, a Gabriela, o Samir e a Lorena estão lá atrás. Levante a mão, por favor. Já estiveram nos eventos jovens aqui, que bênção tê-los conosco. Até a pequena Lorena está aí, né? Louvando a Deus, né? Do jeito que ela sabe. É uma bênção, né, Lorena? Louvado seja Deus. Temos também pela primeira vez o Ricardo e a Natália no culto. Já tiveram em outras ocasiões, mas não no culto. Então, por favor, levantem as mãos, ali estão eles. O que a igreja vai dizer para nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome dos Jesus. E voltem sempre, amém? Amém, amém. Amém, queridos. Levante suas mãos para cá, por favor, que a graça de nosso Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E se todos nós dizemos amém. Grupo de louvor, por favor. Vamos dar um aplauso ao Senhor?